Olá, meus queridos aluninhos! Tudo tranquilinho com vocês? Vamos para mais uma questão do Enem de 2019. Questão de probabilidade. Pessoal, questãozinha, na minha opinião, bem chatinha, bem difícil, vamos dizer assim, tá bom? Para resolver essa questão precisa de uma sacada, né? Uma mutreta, vamos dizer assim. Vamos ao enunciado da questão que vocês vão entender. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é 1/2, ou seja, 1/2. Esta é a probabilidade do motorista ver a placa, ok? Com isso, após a autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos, isso é muito importante, pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. Aí é que está a dificuldade deste problema, ok? Então a pergunta é a quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas. Então, lembre-se que já existe uma placa instalada. Ele quer saber quantas novas placas devem ser instaladas. Então, isso aí também já é um pega-ratão. Então, pessoal, para começar, nós temos que entender o seguinte. Existe a probabilidade do caminhoneiro ver a placa do restaurante, ok? A probabilidade dele ver é 1/2. Consequentemente, a probabilidade dele não ver é a mesma coisa, ou seja, 1/2, certo? Pois 1/2 é 50%, então a probabilidade de ver é 50%, então a probabilidade de não ver é 50%. Um conceito muito importante na probabilidade, né, chamado de P e Q, ou seja, P a probabilidade de acontecer um evento e Q a probabilidade desse evento não acontecer, é exatamente 100%, que é 1. Ou seja, a probabilidade de acontecer mais de não acontecer tem que ser 100%, tá bom? Agora, vamos analisar esta situação de uma maneira bem interessante. Aqui está o caminhoneiro, o seu caminhãozinho, ok? Então ele está trafegando na rodovia ali em sentido ao restaurante, ok? Botei aqui um restaurante de fast food, ok? Então ele vai passar pela primeira placa e a probabilidade dele ver a primeira placa, vamos botar aqui, primeira placa, é de 1/2, tá? A probabilidade dele ver a segunda placa, né, também é de 1/2, certo? A probabilidade dele ver a terceira também é de 1/2 e assim por diante até chegar na probabilidade dele ver a última placa, que eu não sei quantas placas são, mas eu sei que a probabilidade de ver ela é de 1/2, certo? Qual é a maneira mais rápida de se fazer isso aqui? Bom, nós temos que pensar um pouquinho, tá? Existe uma regrinha na probabilidade que ela é mais ou menos assim. Olha só, vamos ver se vocês concordam comigo, tá? Pensando nesta situação aqui, tá bom? A probabilidade, vamos pensar então, por exemplo, para facilitar essa ideia, né, numa urna que tenha 5 bolinhas, ok? Nessa urna tem lá a bolinha roxa, tem a bolinha azul, tem a bolinha verde, tem a bolinha amarela e tem a bolinha laranja, tá? Qual é a probabilidade de você colocar a mão dentro dessa urna e pegar, por exemplo, a bolinha laranja? Bom, é bem simples, né? A probabilidade de pegar a bolinha, vamos chamar de P, a bolinha laranja, é de 1 num total de 5 bolinhas, né? E isso aqui corresponde a 20%, tá bom? Então, qual é a probabilidade da gente botar a mão nessa urna e não pegar a bolinha laranja? É a probabilidade que a gente chama, né, de não acontecer o evento P, que são de 4 bolinhas, que são essas 4 aqui que não são laranjas, num total de 5 bolinhas, ou seja, 80%. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, olha só, a probabilidade de acontecer o que eu quero é 1 menos a probabilidade de não acontecer o que eu quero,
certo? Passando o Q para o outro lado, fica menos Q, tá bom? Então vamos ao que interessa. Trazendo isso para o nosso problema, a probabilidade do caminhoneiro enxergar pelo menos uma das placas instaladas, então pelo menos uma, significa que ele pode enxergar uma ou mais, tá? Então a probabilidade dele enxergar uma placa ou mais, então é igual a 1 ou maior que 1. Tá? Vamos pensar inicialmente na igualdade. Tá? Isso vai ser 100% menos a probabilidade dele enxergar uma quantidade menor do que uma placa. Vocês estão vendo o que é o contrário de maior ou igual? É menor, tá bom? Maior ou igual a 1, então o contrário é menor do que 1. Só que menor do que 1, como não tem 0,5 placa, ou é 0 placa, ou é uma placa, ou é 2 placas, então a gente transforma isso aqui em a probabilidade de x maior ou igual a 1, né, sendo 100% menos a probabilidade dele não enxergar nenhuma placa. Tá bom? Só que a probabilidade dele não enxergar nenhuma placa é exatamente o que? A probabilidade de não ver a placa elevado no número de placas, certo? 1 meio na n. Agora, aqui é que está o segredo, ó. Aqui é que está o segredo, certo? Ó, a probabilidade dele enxergar ao menos uma placa é 100% menos a probabilidade dele não enxergar nenhuma. Então, 100% menos a probabilidade dele não enxergar nenhuma placa vai dar exatamente a probabilidade dele enxergar ao menos uma placa. Ou seja, a probabilidade dele enxergar ao menos uma placa tem que ser maior do que 99%. Aqui que está a jogada do problema, ó, superior a 99%. Tá bom? Então agora vamos resolver esta inequação. Vejam bem, prestem bem atenção. O 1 eu vou deixar quietinho aqui onde ele está, certo? Então fica 1. Esse 99 sobre 100 passa para o outro lado, fica menos 99 sobre 100, ok? Maior, e esse menos 1 meio elevado na n passa para o outro lado, 1 meio elevado na n. 1 menos 99 sobre 100, é só fazer o NMC, né? Que é 100, 100 dividido por 1 dá 100, vezes 1 dá 100, 100 menos 99, vai sobrar 1 sobre 100, tem que ser maior do que 1 meio elevado na n. Bom, isso aqui é uma inequação exponencial. Só que eu não tenho como escrever o 100 na base 2. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pensar qual é o valor de n que vai tornar esse valor aqui todo maior do que este valor aqui elevado na n, tá? Percebam que no momento 1 sobre 100, olha só, 1 sobre 100 é menor do que 1 sobre 2, né? Imaginando que o n aqui seja 1, tá certo? Por que isso? Porque 1 dividido em 100 pedaços é muito menor do que 1 dividido em apenas 2 pedaços, tá bom? Então, quando que 1 dividido em 100 pedaços vai ser maior do que 1 meio elevado na n? Então, nós temos que descobrir o valorzinho do n que torna isso possível. Imaginem esse n aqui sendo 6, por exemplo. Nós temos 1 sobre 100, 1 elevado na 6 vai dar exatamente 1, e 2 elevado na 6 vai dar 64. E aí, 1 sobre 100 é maior do que 1 sobre 64 para n igual a 6? Não, pessoal. 1 dividido em 100 pedaços é menor do que 1 dividido em 64 pedaços. Ok, pessoal? Então, nós devemos aumentar o valor desse nzinho aqui, ó. Tá certo? Vamos testar agora para o n sendo 7. Olha só. O que vai acontecer? 1 elevado na 7 é 1 e 2 elevado na 7 é 128. Então, esse caso é para n igual a 7. Olha só o que aconteceu. Agora sim, pessoal. 1 dividido em 100 dá pedaços maiores do que 1 dividido em 128. Certo? Então, concluímos que o número de placas deve ser 7. Certo, pessoal? Para satisfazer essa inequação aqui, é necessário que o n seja 7, tá bom? Só que agora tem um pega-ratão, como eu disse no início do problema.
N é o total de placas, ok, pessoal? Como nós já temos uma placa instalada, que foi aquela primeira placa instalada pelo dono do restaurante, então serão necessários 6 novas placas, ok? Então nós temos ali na letra D a resposta, ó. 6 placas novas devem ser instaladas, tá, pessoal? Fechou o pastelzinho? Um grande abraço e até os próximos vídeos.